Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Manipule a Ação. Aqui é a Alana Bezerra e nesse quadro eu te levo para a ação. Eu faço você, farmacêutico, se tornar mais seguro e mais valorizado com muito conteúdo técnico e de posicionamento por aqui. Já te convido para se inscrever no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, vai enviando esse vídeo para o teu chefe, para o teu técnico, para a tua equipe da farmácia, porque o tema de hoje, farmacêutico, tá sensacional. E sim, eu vou fazer uma demonstração prática, tá? E você vai sair dessa aula com zero dúvidas. Me comprometo com você que você não vai ter mais dúvidas com esse tema, combinado? Mas eu quero que você deixe aqui seu comentário se esse tema está sendo relevante para você. Então vamos lá, o tema de hoje é escolha do tamanho da cápsula através do método volumétrico ou o conhecido método da proveta. Bom, para quem não sabe, se você está chegando aqui agora, se você está entrando nesse mundo, né, da manipulação ou da produção de medicamentos, suplementos, qualquer formulação oral na forma de cápsulas, tá? Existem os mais variados tamanhos de cápsula, certo? A de menor tamanho, de acordo com essa imagem aqui, o que é que acontece? A cápsula de menor tamanho é a cápsula de número 5, tá? Então, se você for adquirir cápsulas, você tem que atentar para tamanho, cores e composição. Bem, devido ao tema de hoje, eu vou focar, tá, nessa variável de tamanho, tá? E já já você vai entender por quê. Então, a cápsula de menor tamanho, o número é 5, então você observa que quanto menor o número, maior o tamanho, tá? Então, abaixo nós temos o volume, uma média de volume correspondente, tá? Então, aqui significa que a cápsula de número 5 vai ter um volume ali em média de 0,17, certo? A cápsula número 4, 0,21 ml, certo? Cápsula número 3, 0,3 ml. Cápsula número 2, temos uma média de 0,37 ml. Cápsula número 1, 0,5. Cápsula número 0, 0,68, 00, 0,95, 000, 1,37, ok? Entretanto, a cápsula de número 5 e a cápsula de número 000 para a manipulação humana não é muito, na realidade não é trabalhada, tá? Para a manipulação humana a gente trabalha na faixa da cápsula 4 a cápsula de número 00, ok? Qual é a regra quando você vai escolher cápsula? Você sempre vai buscar uma cápsula com o tamanho mínimo possível para comportar o ativo, certo? Mas toda afirmação vai ter ali, a maioria das afirmações vai ter sim as exceções, em que momento você não vai poder escolher o menor tamanho possível. Quando o ativo, ele requer muito recipiente para nós garantirmos uma estabilidade. Um exemplo de ativos como esse é a L-carnitina. Eu preciso trabalhar com 30 a 50% ali do volume total da cápsula com recipiente, tá? Então, eu tenho 500 miligramas se eu trabalhar com 500 miligramas, uma concentração de L-carnitina de 500 miligramas, eu preciso trabalhar com pelo menos esse 30 a 50%, pode ser em volume, pode ser em peso, tá? Mas eu preciso trabalhar ali com pelo menos uma média ali de mais 500 miligramas de recipiente, tá? Ok? Para assegurar a estabilidade da L-carnitina, tá? Para a cápsula não amolecer, entre outros, tá? Bom, não vou entrar aqui em recipiente, tá? Tem outras aulas aqui, conteúdos relacionados a recipiente aqui no canal, confere, tá? A propósito, não deixa de se inscrever, Farma, porque semanalmente, se inscrever que eu me refiro aqui no canal, tá? Semanalmente estamos publicando muito conteúdo para você. E esses conteúdos eles ficam por tempo determinado. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve, porque a tua ajuda vai ser muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, voltando aqui para o tamanho da cápsula, certo? Tem dois pontos que eu quero que você tenha uma clareza. Primeiro, que toda cápsula tem um volume correspondente, todo tamanho de cápsula, a gente precisa ter esse parâmetro de volume correspondente. Segundo, na escolha do tamanho da cápsula, você vai sempre escolher o menor tamanho possível, tá? Isso se o recipiente, se o ativo, ele não precisa de um conteúdo mínimo para garantir a estabilidade, tá? E
No caso, quando você não consegue comportar em uma cápsula aquela determinada dose, pode ser que você, por exemplo, o volume da dose do ativo que a gente vai trabalhar, certo? Não na nossa prática, mas só para você entender aqui, é um outro ponto que eu quero abordar. Então, se o volume ocupado pelo ativo for de 1 ml, certo? Se você for ver, né, a cápsula de maior tamanho comporta 0,95 ml. Então, não dá para eu escolher a cápsula de 0,95 ml. Por quê? Porque o meu ativo, aquela concentração correspondente, vai ocupar um volume de 1 ml. Você concorda? Então, nesse caso, eu vou precisar escolher uma cápsula de menor tamanho. Entretanto, eu vou dobrar ou até triplicar essa cápsula, tá? De forma que comporte esse 1 ml. Nesse caso, qual cápsula eu escolheria? Poderia escolher 200? Poderia, só que você concorda que iria sobrar muito espaço para o recipiente, certo? Se for um ativo que não precisa de tanto recipiente, não é necessário, tá? Poderia trabalhar com duas cápsulas de número 1? Poderia. Por quê? Porque duas cápsulas de número 1 vai corresponder a 1 ml certinho. Entretanto, eu sempre falo que é importante colocar uma quantidade mínima de recipiente também, tá? Lembre-se que o recipiente, ele favorece, como na aula que eu falo sobre o recipiente, ele favorece no deslize, na homogeneidade da dose, no fluxo, no deslize entre as partículas, que acarreta no fluxo, tá? A redução da formação de grumos, a própria estabilidade, certo? Então, nesse caso, eu iria para duas cápsulas 00. Eu tenho um volume de 1,36, então vai comportar aquela minha dose, aquela concentração de ativo que corresponde ao ml. Eu vou desenhar aqui, essa cápsula não existe, eu vou desenhar uma cápsula aqui de 1,36 ml. Lembrando que nós vamos trabalhar com duas 00, mas só para você entender. Se eu tivesse uma cápsula de 1,36 ml aqui, 1 ml seria de ativo e o que falta para completar essa cápsula de 36, que são 0,36 ml, eu completo com esse recipiente, certo? Ok? Ficou claro para você? Da mesma forma, isso eu coloquei aqui 1,36 porque eu dei esse exemplo de dobrar o número de cápsulas, tá? Mas, de forma geral, é isso. Eu vou trabalhar com a correspondência, com a relação massa-volume, para escolher o tamanho da cápsula. Quando eu falo correspondência ou correlação, relação massa-volume, me fala aí, o que é que vem na tua mente? Sim, densidade. Densidade é um parâmetro, tá? Um parâmetro físico de uma substância. Toda substância vai ter, sim, essa relação massa-volume, que é quanto daquele corpo, né? A massa que corresponde a uma determinada quantidade daquele corpo, daquela substância, tendo uma concentração, uma quantidade específica, vai corresponder a um volume específico, tá? Então, anota aí. Quando eu quero trabalhar, né, com cápsulas, eu preciso escolher um tamanho de cápsula necessário para manipular uma determinada substância com concentração pré-definida. Lembre-se que a substância ela tem que ter, sim, a concentração pré-definida. E isso é comum, né? Vem lá na receitinha que chega na farmácia, tá? Então, tudo que eu quero, toda vida que eu quiser escolher o tamanho da cápsula, eu vou partir da densidade, da concentração, da relação peso-volume, massa-volume, ok? Tudo tranquilo até aí? Então segura aí essa nota, tá? Bom, quando a gente trabalha com densidade, Alana, como eu faço para saber a densidade daquela substância? Ah, já sei. Tem lá no laudo do fornecedor. Sim. Você é sabidinho, você é muito espertinho, Farma. Você consegue ter esse parâmetro de densidade no lote do fornecedor. Ok, muito bem. Entretanto, você concorda que quando você adquire uma matéria-prima, né, por mais que esse fornecedor ele calcule todo, ele desenvolva os testes físico-químicos, ele insira lá no laudo todos os parâmetros, você concorda que até chegar à tua farmácia, a matéria-prima pode absorver um pouco de água, né, ter um pouco mais de umidade, entre outras variações. Então,
é de fundamental importância que você faça o seu teste de densidade, né? É um teste obrigatório no controle de qualidade, ok? E como você vai fazer a densidade, certo? Você pode fazer através de três métodos, tá? O método farmacopeico é através de uma proveta, certo? Um método que muita gente faz e dá muito certo é fazer através de uma cápsula. E o método validado por nós, né? Nós já fizemos vários testes comparando, é através do densímetro. Não é qualquer densímetro, é uma marca específica, porque a gente validou com essa marca específica chamada Powder Mix, tá? Testamos outros densímetros, não funcionou. Então, o densímetro da Powder Mix, ele tem todo o certificado de qualidade, certo? E alta precisão nesse orifício, tá? Como fazer o teste de densidade com densímetro? Como fazer teste de densidade com uma proveta? Vem nesse vídeo aqui, tem um link aqui, tá? E eu te ensino como fazer esse teste de densidade, certo? A partir da densidade calculada no seu teste, você vai inserir essa densidade no seu software de gestão e aí vai vir lá bonitinho o tamanho da cápsula, vai vir a quantidade de recipiente necessária para preencher, né, a cápsula. Lembrando que a cápsula, a composição dela são ativos mais recipiente, né, na maioria das vezes. Ah, Lana, pode ser só ativo? Pode, mas eu não recomendo, principalmente se for ativo, fitoterápico, porque ele tende a absorver, né? Então, pelo menos uma quantidade mínima de aerosol tem que conter ali, tá? Como recipiente, certo? Bom, mas existe um método, certo? Caso você queira validar o que vem ali na ordem de produção, caso você queira entender se o sistema está calculando direitinho, ou até quando você está fazendo um teste, você calcular a mão, né? Não é nem calcular, é verificar a mão, o tamanho da cápsula e verificar a quantidade de recipiente necessária, você pode partir do método volumétrico. O que é o método volumétrico? Nada mais do que você pegar uma proveta, ao invés de você calcular, fazer o teste de densidade prévio, você vai adicionar a quantidade necessária de ativo para produzir aquela formulação. Eu vou te mostrar na prática como funciona. E visualmente você vai verificar direto aqui na proveta o volume correspondente. Você tá entendendo? Ao invés de eu calcular a densidade, eu não tô dizendo para você não fazer o teste de densidade. Você tem que fazer um teste obrigatório, tá? Mas esse método aqui acaba ajudando muito na rotina. Agora, eu também não recomendo que você faça com todos esses ingredientes, toda forma que você vai manipular, você fazer esse teste. Quantas provetas você iria, né, precisar lavar, né? Então, assim, é um teste que é um método que você usa para fazer um teste, é um teste que você é um método que você faz para validar se o software está calculando certinho, ok? Por exemplo, na minha prática como empresa de consultoria, quando nós estamos implementando processos, uma forma de eu validar se o sistema está calculando certinho calculando, né, escolhendo o número de cápsula através do método da proveta, tá? Ficou claro para você? Bom, e agora eu vou te mostrar todo o passo a passo como desenvolver, tá? Como escolher o tamanho da cápsula através do método da proveta. Vamos lá? Manda aí minhas luvas, gorro. E você deve estar se perguntando, e a máscara, né? Eu vejo muita gente falando que não usa máscara, não usa gorro, mas gente... Isso daqui é um conteúdo educacional, tá? Então, para melhorar minha comunicação com vocês, eu não vou usar máscara, mas claro que no laboratório, para seguir as boas práticas de manipulação, você deve sim usar todos os EPIs necessários, ok? Combinado? Então vamos lá. Bom, então vamos partir de uma seguinte situação. Eu não vou usar um ativo específico, não vou trabalhar com uma receita, uma fórmula específica. Eu vou trazer aqui de forma mais didática possível. Inclusive, eu vou fazer até com uma substância inerte, tá? Só para você entender a metodologia, tá? Então, eu nem defini ativo. Então, a gente vai partir de um ativo, uma substância com concentração de 500 miligramas, certo? Então, o que é importante eu saber, tá? Para seguir esse método. A concentração do ativo, lembrando que para eu escolher o número da cápsula, eu preciso, né, ter essa relação massa-volume. Então, eu preciso da concentração do ativo por dose. E preciso também
saber quantas doses são necessárias para o tratamento. Então, eu vou partir do seguinte exemplo: um ativo de 500 miligramas e uma posologia e a posologia que ele vai precisar de tomar 30 doses, ok? Primeira etapa é pesar a quantidade total do ativo. Entretanto, primeiramente eu preciso fazer o cálculo, né? Para eu fazer o cálculo da quantidade total do ativo necessária para essa formulação, basta eu pegar o número de doses e multiplicar pela concentração do ativo. Vamos lá? Para calcular a massa total de ativo, você vai simplesmente pegar a concentração do ativo, que no caso nós estamos trabalhando com 500 miligramas, e multiplicar pelo número de doses, tá? No caso, você vai multiplicar por 30. Então, vai ser 500 vezes 30, que vai dar 15 mil miligramas. Lembrando que a gente não consegue pesar em miligramas, ok? Então, você vai fazer uma transformaçãozinha de miligrama para grama, dividindo por 1000, que vai dar 15 gramas. Então, 15 gramas é a quantidade de ativo que vai ser pesada. Lembre bem, até aí eu não escolhi o tamanho da cápsula ainda, certo? Nós vamos pesar a quantidade de ativos e que é o segundo passo, tá? Então, agora eu vou para a balança e pesar essa quantidade correspondente a 15 gramas. Então, ó, aqui eu vou pesar 15 gramas da substância. No caso aqui, eu tô partindo de uma substância inerte, tá? Só para simular a metodologia para vocês. Ah, e eu tenho uma novidade para você. Olha aqui para mim. Quer ter uma experiência prática de 5 dias no meu laboratório? 5 dias exclusivo comigo, com minha equipe, manipulando de tudo. Cosmético, medicamento, suplemento. Estamos com as últimas vagas para a nossa imersão prática presencial, que vai ocorrer aqui em Fortaleza, Ceará, que é o Manipule Vacation. Você vem manipular e ainda vem garantir suas férias aqui comigo no laboratório, não é incrível? Bom, para garantir sua vaga, basta você ler aqui o QR Code ou clicar no link aqui que vai direcionar para o nosso atendimento, tá? Para você ter mais informações e garantir a tua inscrição. Lembrando que essa turma eu faço no máximo 2 vezes ao ano. Então é uma oportunidade única para você que quer ter uma experiência prática, ter uma visão de mercado, aprender a manipular desde formulações mais clássicas até fórmulas mais inovadoras, além de ter uma visão real sobre os processos que ocorrem em uma farmácia com manipulação, sobre os equipamentos mais usados. Aqui você vai ter um contato direto com esses tipos de equipamentos. Então vem, não perde essa oportunidade. Eu estou te esperando aqui em Fortaleza, Ceará, no dia 4 a 8 de agosto. Você pode, é muito usual, eu estou usando esse vidro de relógio, mas na prática, muitas vezes, a gente pesa direto no saquinho, se você for usar o saquinho, ou outro recipiente da sua preferência. Inclusive, dependendo da concentração, o papel manteiga também ajuda bastante na pesagem, e tem outros recipientes específicos para pesagem. Perceba que eu adicionei um pouco a mais de ativo por conta da perda mesmo durante o processo, tá? 0,1 grama, tá? Agora o terceiro passo é transferir esse conteúdo pesado, certo? Para a proveta, para eu entender, para eu visualizar a relação massa-volume. Então perceba que 15 gramas vai ser a quantidade necessária para eu manipular 30 doses de determinada substância, certo? Dessa substância. Agora eu vou avaliar o volume correspondente ocupado por essas 30 doses. Eu fiz aqui um funil improvisado, mas para transferir, você pode usar esse funil improvisado, mas na prática eu transfiro o conteúdo direto com um papelzinho manteiga, tá? Fica bem prático. Quanto menos etapas, melhor. E quanto menos vidrarias você precisar sujar, melhor, tá? Então, eu vou transferir todo o conteúdo para cá. Gente, se todo o pó tivesse esse fluxo assim, hein? Seria maravilhoso, né? Infelizmente, nem todo pó tem um fluxo tão bom assim, né? Então, eu preciso simular eu preciso
compactar o pó, tá? Não totalmente, mas eu preciso compactar pelo menos uma parte, tá? Fazer uma semi-compactação, que a gente chama, porque na prática eu vou compactar o pó também no tabuleiro, certo? Então eu vou dar 5 batidinhas, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vou visualizar o volume correspondente a essa massa, certo? Na própria proveta. Aqui eu usei uma proveta de 50 ml. Se for uma concentração de ativo muito baixa, você pode usar de 10 ml, certo? Então, temos aqui, ó, que o volume é importante colocar aqui na altura do olho, tá? Na altura do olho. E o volume correspondente vai ser aproximadamente 29 ml, certo? O volume correspondente vai ser de aproximadamente 29 ml, ok? Então, perceba que aqui eu tenho volume correspondente a 30 doses. Agora, para eu comparar, né, qual é a cápsula adequada, eu tenho duas vias. Ou eu pego esse volume total dividido pelas 30 doses, ou você pega você já pode ter uma tabela com o número correspondente. Se eu tenho uma cápsula, a cápsula número 1 é 0,1 ml com 30 doses, o volume total fica de quanto? Eu vou partir do primeiro exemplo, tá? Eu vou pegar esse conteúdo aqui e dividir por 30. E vai ficar da seguinte forma. Então, o cálculo vai ficar da seguinte forma. 29 ml dividido por 30 doses vai dar o volume correspondente ao ativo de 500 miligramas, tá? Massa ocupada por 500 miligramas de ativo será de 0,967, ok? ml, tá? Então, cada dose do ativo vai comportar esse volume, ok? O quinto passo é você comparar esse volume com o volume padrão das cápsulas. Então, você vai lá naquela imagenzinha, aqui eu vou colocar uma tabela, para ficar melhor de você visualizar. Então, você vai partir dessa tabela aqui, ok? Então, nessa tabela, você vai avaliar o volume que mais se aproxima desse volume que você calculou, certo? Nesse caso aqui, vai partir muito daquele exemplo que eu te falei inicialmente, tá? Eu tenho que o volume máximo de uma cápsula zero é 0,95 ml, sendo que o meu ativo, 500 mg do meu ativo, vai ocupar 0,96, olha isso, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou precisar dobrar o número de cápsulas. Então, nesse caso, eu vou usar 2 cápsulas de número 1, certo? Eu vou usar 2 cápsulas de número 1, tá? E aí, que vai ser um volume, né, correspondente ali em média de 1 ml, que vai comportar, além do 0,967 do ativo, tá? Você vai adicionar o volume que falta para o recipiente. Esse exemplo aqui, ao invés de eu usar 2 cápsulas número 1, que seria a menor cápsula possível, eu vou usar 2 cápsulas de número 0 para você visualizar melhor sobre o cálculo do recipiente, tá? Sobre o cálculo da quantidade necessária de recipiente. Então, eu vou querer, digamos que eu preciso trabalhar com mais recipiente nessa cápsula. Então, vou dobrar a cápsula de número 0. Então, eu vou ter aqui, para eu calcular o volume total da cápsula de número 0, como é que eu vou fazer? Então, para o cálculo vai ficar da seguinte forma. O volume da cápsula número 0, de uma cápsula número 0, é 0,67 ml, conforme a tabela. Eu pego o volume mínimo, tá? Vou multiplicar por 2, por quê? Porque eu precisei dobrar o número de cápsulas. E eu vou precisar trabalhar com 30 doses. Então, 0,67, né, que é o volume correspondente a uma cápsula, multiplicado por 2 dá 1,34 ml. Então, para eu preencher 100% dessas cápsulas, eu preciso preencher um volume correspondente a 1,34 ml. Concorda? Vamos lá. Lembra que eu estou trabalhando com 30 doses. Então, eu preciso saber o volume total ocupado por essas 30 doses desse ativo, certo? Então, basta eu pegar 1,34, que é o volume correspondente à dose, tá? Que corresponde a 2 cápsulas de número 0, e multiplico por 30, tá? Que vai dar igual a 40,2 ml, certo? Bom, então agora que eu tenho o volume ocupado por 100%
30 doses de cápsula de número 00, no caso, são 2 cápsulas de número 00, botei um total de 60 cápsulas, então quando você for manipular, você vai manipular 60 cápsulas, tá? Com 60 cápsulas de número 0. Você agora vai pegar a quantidade que você, correspondente, né, que você já adicionou do ativo, tá? Que corresponde a essas 30 doses, e vai completar o volume necessário para preencher essas 30 doses com o recipiente. Então não vai precisar você calcular a quantidade de recipiente, porque você já está visualizando o volume ocupado pelo ativo, as 30 doses de 500 mg de ativo, e o que faltar do volume total de cápsulas, agora que você já tem um tamanho de cápsulas, tá? Você já tem o volume correspondente à cápsula que você escolheu, o volume total. Agora basta você completar aqui até 40,2 ml, que é o volume correspondente a 60 cápsulas de número 00. Então agora o último passo é você completar, fazer o QSP de recipiente. Vamos lá? Não precisa você ir para a balança, basta você adicionar até completar 40,2 o volume total da cápsula que você escolheu, entendeu? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou adicionando o recipiente até completar 40,2. Perceba que eu adicionei, tá? A quantidade de recipiente, eu completei o volume até aproximadamente 40 ml, certo? E uma vez que eu tenho aqui ativo e recipiente, que foi essa última parte que eu adicionei, tá? O que é que nós vamos fazer? Vamos para o último passo antes de encapsular, antes de ir para a etapa de encapsulamento, certo? E com esse último passo, fazer a mistura, certo? A mistura, você pode usar o saquinho. Lembrando que se você, no teu processo de manipulação, você tritura o pó, lá quando você vai calcular a densidade, você precisa triturar também, senão vai dar divergência. E o método de mistura que eu recomendo fortemente que você trabalhe é através, né, do triturador e misturador da Powder Mix, que é esse equipamento aqui incrível, tá? Vale a pena você ter em seu laboratório. Fez a mistura, a trituração, se necessário você tamiza também, tá? Se tiver muitos grumos, mesmo você tendo triturado, que normalmente quando você tritura os grumos somem, você vai para o tabuleiro. Então, você vai transferir o pó para o tabuleiro, fazer o encapsulamento e seguir aí com as demais etapas da manipulação de cápsula. A partir de agora, eu tenho certeza que você não vai ter mais dor de cabeça para calcular tamanho de cápsula, escolher o tamanho de cápsula. Por quê? Porque agora você tem a visão prática de como fazer através do método da Aproveita. Deixa aqui teu comentário se você quer mais vídeos como esse, se esse vídeo foi interessante para você. Compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas, compartilha para o teu farmacêutico, compartilha para o teu técnico, compartilha para o dono da farmácia, porque com o teu compartilhamento, com o teu like, com a tua interação aqui no canal, você vai ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse. Te espero no nosso próximo Manipule Ação e até lá! Tchau, tchau!